Já fiz inúmeras mentorias, né? Participei de diversos cursos, imersões. Eu gosto muito de me capacitar, estudar, né? E de fato, a palavra principal, né, que vem é aceleração. É conseguir acelerar, né? Você antecipar alguns anos através do conhecimento, através do networking, das conexões que você tem nesses encontros. Então, de todas as mentorias, né, que eu já fiz e participei, o conteúdo, o conhecimento é fantástico, muito bom, me ajudou a capacitar, a implementar novas ferramentas, novas técnicas e ser mais produtivo no negócio. Mas esse networking, esse ecossistema, essa conexão que se cria ali também, ela te ajuda muito a acelerar o teu negócio, né? Então, através de alguns encontros, eu me conectei com pessoas que tinham produtos ou serviços que poderia fazer uma parceria, ou aquela pessoa já viveu o que eu estou vivendo e me auxiliou, né, na tomada de decisão. O caminho aqui, por aqui é legal, vai melhor. Então, assim, de fato, é algo que valeu cada centavo investido, sabe? Porque o retorno, ele existiu de fato. E assim, também é uma coisa meio contraintuitiva, porque o profissional hoje, ele tem na cabeça ele não vê problema em investir, por exemplo, numa pós-graduação que leva lá 3 anos e que você está absorvendo aquele conhecimento, mas muitas vezes ele tem esse entrave, né, de investir numa mentoria que é muito mais curta. Às vezes, se for comparar com esses 3 anos que ele paga, é mais ou menos o mesmo valor, só que é condensado dentro de 1 ano. Então, a pessoa tem que quebrar um pouco essa objeção, né? O que a gente fala para essa pessoa, assim, conseguir enxergar o valor, né, dessa aceleração? Porque a aceleração também da performance dela, mas também do tempo, né, que ela tem ali, que ela permanece, né? E na verdade, tempo não é só dinheiro, tempo é amor, é o teu recurso mais importante, porque hoje você se dedica seu tempo para trabalho, você dedica seu tempo para família, você dedica seu tempo para lazer e para religião, né, para fé. Então tudo está interligado, né? E a forma como você gere melhor seu tempo é a forma que você vai se tornar uma pessoa mais produtiva, você vai se tornar uma pessoa mais... um pai melhor, uma mãe melhor, um irmão melhor, um filho melhor, né? Um colega de trabalho melhor. Então, assim, o foco no tempo hoje é primordial. Tá todo mundo com essa sensação de que o tempo está voando. E se você não tomar as rédeas do seu tempo e gerenciá-lo, é ele que vai te gerenciar. Então, assim, eu vejo que o melhor de tudo é o retorno sobre o investimento que você tem. Então, assim, poxa, eu investi aqui numa mentoria, ela é de 6 meses, é de 1 ano, enfim. Qual que é o resultado que ela vai te trazer? Então, esse resultado é o que importa, né, no final do dia. Você conseguir ser mais produtivo, você conseguir atingir as metas. Então, se você estabelecer metas e atingi-las, está muito bom, né? Então, eu vejo que essa questão do tempo é primordial hoje para a vida de todo mundo e mensurar o resultado. Não tem outra maneira a não ser mensurar o resultado que aquilo vai te trazer. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do CultiveCast, podcast que te conecta com o futuro do agronegócio. Estou mais uma vez aqui, Josi Prado, no último episódio da nossa primeira temporada. Estou aqui também com o Luiz Eduardo Cassuia. Tudo bom, Luiz Eduardo, com você? Tudo bom, Josi. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Vamos lá, né? Vamos falar de futuro, vamos falar de agro. Espero que o episódio seja muito bom. Isso aí, conforme eu falei, a gente vai encerrar, né, a nossa primeira temporada, que foi um sucesso aí, a primeira temporada do CultiveCast, do nosso movimento Cultive Futuro, com muitos convidados especiais, muitas conversas de alto nível aqui, que tenho certeza ajudaram muito o nosso setor, aí, o desenvolvimento do nosso setor. Você pode conferir toda a temporada aí no nosso canal do YouTube, né? E a gente vai trazer hoje um assunto, conforme o Luiz falou, muito especial, porque a gente agora vai voltar ao seu futuro. Você que está aí do outro lado assistindo, a gente vai falar como que o mercado está hoje do agro, né? E quais são as oportunidades e desafios para esse novo profissional da nova economia. Então, fique aqui com a gente, porque tenho certeza que é um episódio recheado aí de
estratégias, né, para você melhorar a sua performance profissional, o seu futuro no setor. Mas antes, eu preciso agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que permitiram que o CultiveCast acontecesse, que são eles, a Fibermax, a Ouro Fino, a Biotrop e a Essere. Muito obrigada, pessoal. Vocês foram fundamentais para que a gente ganhasse forma aqui, né, o movimento no nosso primeiro ano, e tenho certeza que serão parceiros aí que a gente sempre vai poder contar ao longo do tempo, né? E para você aí também que está assistindo a gente do canal do YouTube, por favor, se inscreva no canal, não custa nada para você e você ajuda muito a nossa mensagem chegar muito mais longe, atingir muito mais pessoas e ajudar nosso setor. Então, falando sobre o nosso assunto de hoje, né, a gente vai começar fazendo um balanço do que foi rapidamente o movimento Cultive Futuro aqui, para depois a gente ir aos poucos entrando nos assuntos, né, nesses principais pontos que a gente vai trazer aqui para você. A gente que tem participado muito ativamente, né, Luiz, nesse ecossistema de inovação que está se construindo aqui a partir do oeste da Bahia, mas que se irradia para todo o Mato Piba e depois, consequentemente, para todo o Brasil. Então, assim, a gente está em conversa com os maiores especialistas, com as empresas que estão construindo esse ecossistema, e a gente quer trazer um pouco para vocês aí, enfim, dessa visão que a gente está construindo em conjunto, né? E para começar, Luiz, eu queria que o pessoal conhecesse um pouco mais, principalmente quem está chegando agora, um pouco dessa trajetória, né? Você, eu percebo assim que é uma das pessoas que está muito presente neste bastidor, né, dessa construção da inovação aqui do agro. E queria que você contasse para a gente como é que começou para você essa visão, né? Lá atrás, que você percebeu essa necessidade de construção desse ambiente. Bacana. Ô Josi, de fato, eu acho que a inovação, né, esse avanço e essa sede por tecnologia vem já no DNA, já, né? Então, assim, a gente brinca que dentro da cultura da Caçua Inteligência Agronômica, de fato, a inovação está dentro da cultura da empresa, dentro do nosso DNA, porque o seu Caçuia, né, como fundador, ele sempre trouxe isso, né? Então, ele nos traz um ensinamento que nós temos que estar sempre estudando, né? O mundo gira, a evolução é constante. O agronegócio nem se fala, né? A velocidade com que as coisas caminham hoje é muito rápida, né? Não falo nem caminham, estão voando, né? Então, estudar sempre é o quê? É você buscar inovar sempre, você buscar estar um passo à frente, se capacitar. Então, isso sempre teve aí nas nossas veias, né? E ali um momento marcante, né? Foi pós ali o período da faculdade, em 2014, 2015, quando nós tivemos um jantar, né, aqui no Luiz Eduardo Magalhães, com o senhor Odílio Balbinotti, pai, né, que infelizmente nos deixou esse ano, faleceu, e o Odílio Filho, né, o Odílio Filho que é quem já estava à frente do negócio, né, na época era Sementes Adriana, né, um sementeiro, e hoje é Ato Sementes, né. E por que foi bacana? O Odílio sempre foi um cara visionário também, né? Ele sempre teve um passo à frente, as iniciativas que ele adotou no mercado de sementes sempre foram disruptivas e inovadoras. E naquele momento, no jantar, eu perguntei para ele, né, como é que ele enxergava o mercado da consultoria agronômica, o que ele tinha de demanda, o que ele achava que viria para o futuro, para tentar extrair informações importantes de uma pessoa que está anos-luz à frente, né? E ali foi um momento bem disruptivo, validou, né, já a nossa tese, que a gente vinha pensando em tornar o modelo da Caçuia de fato para uma consultoria de inteligência agronômica, né, e abrangendo um escopo mais 360 graus de fato, né? Não olhando só a parte técnica agronômica, isso é importante, eu acho que tem que ter o foco, mas se eu não olhar o lado financeiro do meu cliente, se eu não olhar o lado operacional do meu cliente, se eu não olhar a gestão da equipe do meu cliente, muitas vezes não adianta eu fazer a melhor recomendação do mundo para aquela situação, né, que eu não vou conseguir executar. Então, de fato olhar para uma visão 360 graus, né, atuar nesses pilares para a gente conseguir ter um resultado positivo. Então ali foi um momento marcante, né? A gente contou com a ajuda do Marcos e do Anderson lá de Goiânia, na época a empresa B300, a reformular o brand, né? A marca da empresa para a gente poder dar esse salto, né? E comunicar isso para o mercado da melhor maneira possível também, porque as mudanças elas ocorrem, mas se você não souber comunicar para o mercado da maneira correta, você pode dar um tiro no próprio pé. Então eu já vi muitas tecnologias excelentes, com resultados muito bons e às vezes com posicionamentos ruins. Então acabou matando a tecnologia, né, antes da hora.
Então, essa comunicação é muito importante também. Foi um pilar, foi um ponto aí que a gente trabalhou e que nos auxiliou muito nessa guinada, né? Ou seja, antes de trazer essa visão para o mercado, vocês mexeram ali, né, estruturaram isso dentro da própria consultoria, né? Então, primeiro vocês foram introduzir dentro de casa essa visão integrativa, construir para vocês mesmos utilizarem, para depois crescer isso numa espécie de movimento, né, para fora. Você acredita que esse passo foi um divisor de águas, assim, de fato, dentro da consultoria? Com certeza, com certeza. Nós conversávamos, né, internamente, fazia as reuniões e tinha um modelo muito tradicional de se trabalhar, né? E era um modelo que, ok, vinha dando certo, né? Funcionava, né? Rodava, mas eu sempre tive aquela máxima, né? Aquela métrica, né? O seu negócio atual, né, se você muitas vezes não olhar para ele e pensar talvez em substituir ou inovar ou matar esse modelo atual, a concorrência vai vir e vai fazer, né? Então a gente sempre olhou para o nosso negócio, como é que eu posso evoluir e melhorar o meu negócio? Poxa, muitas vezes eu tenho que sacrificar o que eu estou fazendo hoje, o modelo que eu estou fazendo hoje para arriscar e inovar, né? Mas você arrisca e inova com base em dados, com base na dor do mercado, né? E com base principalmente na confiança da sua entrega. Então, a gente fez essa reflexão interna no momento e, de fato, foi foi uma disrupção assim, interna que trouxe excelentes resultados, né? A gente começou a ditar um ritmo para o mercado e logo, anos depois, outras empresas, né, do mesmo segmento vieram também com essa pegada, com essa análise e o mercado está aí para todo mundo, né? E a concorrência ela é muito bem-vinda, ela é muito boa também porque ela te estimula a crescer e a se desenvolver. Então, é um ciclo. E a gente está falando 2014, mais de 10 anos aí, né? 12 anos já se vão desde que vocês começaram os primeiros posicionamentos ali também no digital. É claro que assim, o digital a gente sempre fala que é uma ferramenta e ele espelha o que você está fazendo ali no offline, né? No dia a dia e tudo mais. Mas assim, vocês tiveram essa mudança no dia a dia na estrutura, mas também já se posicionando no digital. Né? Quando, assim, há 12 anos, imagina. Então, hoje a gente vê esse burburinho todo em torno disso e vocês já estavam fazendo, né? De fato. Confesso que no início eu estava muito focado na operação, na entrega, né, dessa visão 360 graus, olhando para o cliente em si e o time, né, de marketing ali, na época o Marcos, o Anderson, que nos ajudaram bastante, frisaram a importância das redes sociais também, gente. Nós temos um movimento de crescimento das redes sociais, nós temos que estar posicionado ali. Eu era um pouco cético no início enquanto a isso, né? Estava muito focado na operação. Mas acreditei e falei, vamos em frente, vamos fazer acontecer. E foi muito bom, muito positivo, né? Em 2016 a gente já lançou os primeiros webinars, né? Na época, depois da pandemia acabou virando live, né, o nome, mas antigamente eram os webinars. E tinha uma audiência fantástica, né? Você via que o público tinha uma sede por conhecimento, por bons temas, né? Pela parte técnica agronômica ali, temas inovadores. Então foi de fato muito positivo e hoje não tem como trabalhar ou viver ou ter uma empresa sem estar fora do digital, né? Não, tem que ter essa estratégia. E como é que veio esse convite para o lançamento da Câmara, né? A Câmara de Comércio entre o Brasil e Panamá? Bacana. Como é que surgiu essa oportunidade para você participar? Então, através das conexões, né? A gente brinca que o agronegócio é muito grande, mas é pequeno ao mesmo tempo, né? Afinal, a gente vai em congresso, vai em eventos e você sempre encontra pessoas, né, que você já conhece, né, conheceu no passado, ou muitas vezes você encontra alguém que conhece algum conhecido seu, né? Então o mundo do agronegócio ele é grande, é extenso, mas ao mesmo tempo ele é pequeno. Todo mundo está conectado hoje, né? Então, se eu fizer uma ligação aqui, eu consigo chegar a determinada pessoa do setor, né, através de contatos. E eu conheci o Juliano, né, de Palmas, através de um evento desses, e a partir de um posicionamento também digital, né, acaba criando essas conexões. Então eu conheci ele no evento e falamos, né, do nosso trabalho aqui em todo Matopiba, principalmente, né, naquela época mais focado no oeste da Bahia, né, depois houve o crescimento. E ele falou, cara, tem um projeto aqui que eu estou estreitando, né, com o pessoal do Panamá. E primeiramente a gente fez uma reunião na época com o senhor Edwin Vergara, que era o embaixador, né, do Panamá no Brasil, lá em Palmas, e ele reuniu vários players do agronegócio, né?
Na sequência, nós fizemos uma viagem daí em 2019 para conhecer a cidade do Panamá, conhecer o sistema bancário do Panamá. Né? Você pegar só a cidade do Panamá, tem mais de 120 bancos. Caramba. Só na cidade do Panamá. E aí lá teve reuniões, encontros com várias autoridades. Né? E o intuito nosso era, de fato, levar a informação, né, do quanto importante que era esse agronegócio, né, o quanto que gerava o agronegócio aqui no Mato Piba. Tocantins, que é a casa do Juliano naquela época, se posicionando como um local estratégico para a logística, né, no Brasil. Enfim, então teve vários pontos aí que se conectaram, né, para estreitar esses laços. E, de fato, o agronegócio foi o principal. Então a gente levou conhecimento, levou informação, né, e aprendemos muito também com eles, né? Entendemos como é que foi feita toda a história do Panamá, a importância do canal. Enfim, foi uma trajetória legal. Maravilha. E antes de eu continuar aqui, só lembrando que para você que está assistindo aí, fica com a gente até o final, que no final a gente vai passar uma novidade em primeira mão de como você pode acelerar aí em 10 anos a sua carreira profissional no agro, com a ferramenta que a gente vai disponibilizar aqui, tá bom? Que a gente vai explicar ao longo do processo. E aí, Luiz, conta pra gente como é que foi depois a ideia de trazer a primeira aceleradora de startups focada 100% no agro do Brasil, que até então ninguém tinha uma aceleradora, né, que era 100% agro. Como é que veio essa ideia e a implementação aqui na região? Então, Josi, acho que tudo nasce de uma dor, né, de um problema que você tem que resolver. E naquele momento, tendo esse DNA de inovação, né, dentro das veias aí do sangue, a gente queria desenvolver um sistema interno, né, nosso, já muito pautado em dados. E naquele momento eu fui pesquisar e vi que para desenvolver isso internamente dentro da empresa, né, eu teria que montar um outro time, né, para aquela inovação. E para montar esse time, iria ter uma desconexão com o modelo atual já do negócio. Então, poderia criar ali um problema, né? Poderia ser uma baita de uma ferramenta, uma baita de uma solução, mas talvez no momento não era o ideal, não era o correto, né? E aí, pensando nisso, a gente foi um pouco mais além e chegamos à conclusão que, ao invés de desenvolver algo interno, né, naquele momento, vamos desenvolver vários projetos, né, para o agronegócio, e que a gente possa participar, colaborar, né, e ajudar nesse desenvolvimento e resolver problemas, resolver dores do dia a dia, né, do produtor rural. Então foi pensando nisso inicialmente, né, através de várias reuniões, várias conexões, né, a gente chegou à conclusão que o modelo ideal seria uma aceleradora de startups, né. Então vamos desenvolver startups com a tese Agritech, né. O Seu Caçuia teve uma viagem no ano de 2018, no Vale do Silício. E aí, conversando com o presidente de uma multinacional, naquela ocasião, o Chandros, né, estava à frente da FMC, ele falou: Caçuia, tem uma pessoa aqui que a gente pode conectar, né, ele entende bastante de inovação e tudo mais. E ele nos conectou com o Pompeu, na época, né, que foi sócio do projeto e tudo mais. E veio se tornar sócio do projeto lá na frente, né? Então, o Pompeu, de fato, validou a tese da aceleradora, o modelo, né? E em setembro de 2019, a gente conseguiu startar, né, o projeto da Ciclo Aceleradora. Né? Em 2020 foi o primeiro ano de aceleração, né? As primeiras startups da qual você participou conosco, né, Josi? Lá, AgroInsight. Então, nossa relação se fortaleceu mais também a partir dali, né? Uhum. E foi essa história, né? Foi mediante essa dor inicial e a vontade, né, de levar soluções, resolver problemas, né, levar inovação para os produtores para que a gente possa tornar nosso sistema produtivo cada vez mais sustentável, cada vez mais produtivo de fato e competitivo, né? Eu acho assim, vocês foram muito pioneiros e sempre os pioneiros acabam pagando um pouco mais o preço, né, de você trazer muitas vezes algo que o mercado já precisa, mas que muitas vezes não está preparado ainda. Então, realmente, assim, às vezes parece que é uma coisa que foi precipitada, mas que depois, ao longo do tempo, você percebe que não, que você realmente ali começou um negócio que reverbera, né, ao longo do tempo na região como um todo. Então, eu fico pensando assim, hoje, para deixar claro que a Ciclo migrou, né, para outra região, abriu mais o
não é mais focada 100% no agro, justamente que veio a pandemia, trouxe diversas questões. Mudou, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você analisa ali, você percebe que isso já deixou um legado, né? O fato de vocês se movimentarem nesse sentido. Com certeza. Por exemplo, aqui que você citou, né? Essa relação aqui é uma das muitas outras que se firmaram a partir dessa estratégia que vocês tomaram, né? De fato, boas empresas surgiram, né? Exatamente. Estão hoje com faturamento ativo, desenvolvendo produtos, desenvolvendo serviços, soluções para o mercado, né? E gerando economia, né? Girando economia. Exatamente. E essa necessidade que até então a gente antecipou, né, a falta desse profissional com visão integrativa, tecnológica e tudo mais, eu diria que hoje está no ápice. Todo mundo, todos os parceiros que a gente conversou batem na mesma tecla, né, hoje, como está faltando essa mão de obra capacitada. E a gente está justamente nesse momento ideal onde a gente também tem bagagem suficiente para poder formar essa pessoa, né? Justamente esse profissional, que é a intenção aqui. E falando em formação, em mentoria, Luiz, como é que é isso para você na sua trajetória profissional? Qual que é o papel, o peso de uma mentoria na sua performance? Josi, já fiz inúmeras mentorias, né? Participei de diversos cursos, imersões. Eu gosto muito de me capacitar, estudar, né? E de fato a palavra principal, né, que vem é aceleração. É conseguir acelerar, né? Você antecipar alguns anos através do conhecimento, através do networking, das conexões que você tem nesses encontros. Então, de todas as mentorias, né, que eu já fiz e participei, o conteúdo, o conhecimento é fantástico. Muito bom, me ajudou a capacitar, a implementar novas ferramentas, novas técnicas e ser mais produtivo no negócio. Mas esse networking, esse ecossistema, essa conexão que se cria ali também, ela te ajuda muito a acelerar o teu negócio, né? Então, através de alguns encontros, eu me conectei com pessoas que tinham produtos ou serviços que poderia fazer uma parceria, ou aquela pessoa já viveu o que eu estou vivendo e me auxiliou, né, na tomada de decisão. O caminho aqui, por aqui é legal, vai melhor. Então, assim, de fato, é algo que valeu cada centavo investido, sabe? Porque o retorno, ele existiu de fato. O relacionamento fica para sempre, exatamente. Né? E assim, também é uma coisa meio contraintuitiva, porque o profissional hoje, ele tem na cabeça ele não vê problema em investir, por exemplo, numa pós-graduação que leva lá 3 anos e que você está absorvendo aquele conhecimento, mas muitas vezes ele tem esse entrave, né, de investir numa mentoria que é muito mais curta. Às vezes, se for comparar com esses 3 anos que ele paga, é mais ou menos o mesmo valor, só que é condensado dentro de 1 ano. Então, a pessoa tem que quebrar um pouco essa objeção. Né? O que a gente fala para essa pessoa assim, conseguir enxergar o valor, né, dessa aceleração? Porque a aceleração também da performance dela, mas também do tempo, né, que ela tem ali, que ela permanece, né? Já dizia o termo americano dos americanos, né? Time is money, tempo é dinheiro. E, na verdade, tempo não é só dinheiro, tempo é amor. É o teu recurso mais importante, porque hoje você se dedica seu tempo para trabalho, você dedica seu tempo para família, você dedica seu tempo para lazer e para religião, né, para fé. Então, tudo está interligado, né? E a forma como você gere melhor seu tempo é a forma que você vai se tornar uma pessoa mais produtiva, você vai se tornar uma pessoa mais... um pai melhor, uma mãe melhor, um irmão melhor, um filho melhor, né? Um colega de trabalho melhor. Então, assim, o foco no tempo hoje é primordial, né? Estava aqui mais cedo, chegamos aqui no estúdio aqui, estava comentando com a Ana, né? Nossa, o tempo está voando, né? Já estamos agora em maio e piscou, né? Já está no final do ano, então, assim... Está todo mundo com essa sensação de que o tempo está voando. E se você não tomar as rédeas do seu tempo e gerenciá-lo, é ele que vai te gerenciar. Então, assim, eu vejo que o melhor de tudo é o retorno sobre o investimento que você tem. Então, assim, poxa, eu investi aqui numa mentoria, ela é de 6 meses, é de 1 ano, enfim. Qual que é o resultado que ela vai te trazer? Então, esse resultado é o que importa, né, no final do dia. Você conseguir ser mais produtivo, você conseguir atingir as metas. Então, se você estabelecer metas e atingi-las, está muito bom, né? Então, eu vejo que essa questão do tempo é primordial hoje para a vida de todo mundo
e mensurar o resultado. Não tem outra maneira a não ser mensurar o resultado que aquilo vai te trazer. Verdade, eu gostei muito dessa definição que você deu, que tempo é amor, que eu acho que ela combina muito com a consciência dessa nova economia, né, que está surgindo, em que as pessoas estão tendo muito mais consciência disso, né, de que esse é o ativo mais importante que a gente tem e de como que a gente precisa ser o mais estratégico possível justamente para sobrar esse recurso, né, para todas as... Enfim, para a nossa vida, né, para a gente viver e tudo mais. Muito interessante. Não tem pessoa feliz se ela só trabalha e não tem uma boa relação com a família, um bom lazer, ou se ela também tem uma boa relação com a família e não trabalha. Então, assim, tudo é um equilíbrio, né? Eu vejo que é um equilíbrio e a pessoa, né, ela tem que assumir essa responsabilidade e essa gerência do tempo dela. Sim, porque até esse olhar de gestão, ele também não é ensinado para ninguém, né? A gente vai aprendendo e vendo com o tempo, né? Através justamente do contato com essas pessoas que estão sempre pensando nisso, nessas estratégias, né? Esse é um ponto interessante que você comentou, Josi, porque assim, isso eu não me recordo de ter aprendido isso na escola, na faculdade, enfim, no ensino. Como é que eu aprendi? Eu sempre fui muito curioso e sempre gostei muito de observar as pessoas, né? E quando você observa as pessoas, você entende como é que ela pensa, o que ela faz. Por que aquele cara tem um resultado superior ao outro? O que ele está fazendo de diferente? Então, eu sempre fui muito de observar, então sempre aprendi muito através disso, né? E durante as mentorias que eu fiz, aí o pessoal já traz um conteúdo, né, técnico, um conteúdo teórico mais elaborado sobre esse tema também. Aí você está conectado com as pessoas ali que estão focadas em alta performance e você consegue encaixar, né, no teu dia a dia isso, né? E eu estava numa conversa com um amigo recentemente, né? E aí ele fez uma provocação, né? Ele falou assim, o que é mais importante para você? É a jornada, né? Participar da jornada ou o resultado, ou chegar lá? O que você acha que é mais importante? O que você acha, Josi? O senso comum diz que é o resultado, né? Você mira na meta ali, tem que alcançar. De fato, né? Foi o que eu pensei também na hora, né? Falei, não, o resultado é importante. Mas o que ele falou assim, não é nenhum nem outro. O mais importante é com quem você vai caminhar. Ele falou assim, porque ninguém faz nada sozinho. Então, assim, você está com pessoas que estão olhando, tem a mesma visão de futuro sua, está disposta a pagar o preço para chegar lá também, né? Está alinhado. Então, no final do dia, não existe o resultado sem a jornada, né? Mas o mais importante de tudo isso é com quem que você vai caminhar. Sim. E esse é o ponto principal. E Boa. foi um baita do insight, né? Porque realmente, assim, no dia a dia, você tem que estar junto com pessoas que estão com essa coragem e vontade de enxergar o que vem além, exatamente, né? E de, principalmente, ajudar a construir o que está vindo, né? Então, e muitas vezes está com pessoas que já chegaram a um nível que você está buscando. Essa pessoa já chegou lá. O que eu posso aprender com ela para ela acelerar a minha chegada a esse nível também? Isso aí. E trazendo um pouquinho da minha experiência também, né? Que vem muito de encontro com isso que a gente está falando, eu acho que o fato de eu ter tido a oportunidade de trabalhar em uma fazenda que tinha esse espírito... Para mim foi assim também um divisor de águas na minha carreira. Eu nem consigo imaginar o que teria sido da minha carreira se eu não tivesse tido essa oportunidade. Porque lá eu realmente convivia com pessoas que tinham esse ânimo, que tinham essa visão e que estavam realmente investindo em tecnologias, querendo saber o que elas iam trazer, né? De performance, de resultado, de tudo ali. E muitas vezes pagando preço também, exato, porque não foi fácil, né? Imagina, 15 anos atrás, você, uma fazenda investindo naquele combo de tecnologia que ninguém nunca tinha experimentado, mas que você vê aí, ó, que está colhendo resultado hoje, né? Por mais difícil que tenha sido. E para mim, isso assim foi fundamental, de calibrar o olhar. E você lá vivendo o campo, né, Josi? Porque assim, a gente vê muitas tecnologias hoje que surgem de fora para dentro, né? O pessoal, eu quero resolver isso, né, para o produtor rural, mas ele não conhece o dia a dia do produtor rural, não conhece o dia a dia da fazenda. Às vezes ele visita, mas o dia a dia mesmo é diferente. Então, acho que essa experiência que você viveu lá foi ímpar, única, né? Sim. Viver o campo, viver a dor ali do dia a dia e já também viver um espírito de inovação e tecnologia, né, à frente do tempo ali. Sim. A gente pode falar, né? Citar o exemplo da Fazenda São Francisco, do seu Ademar, né? Até hoje ele é uma pessoa que também, acho que tem a inovação no DNA, né, no sangue dele. E
Parabéns pela trajetória. Com certeza, tudo isso soma, né, para a construção do conteúdo, do conhecimento que você traz hoje. Né? Exatamente. E você vê como as pessoas vão, né, tipo assim, naturalmente se aproximando, que tem essa mesma vibração, a mesma, né, vontade e tudo mais. E realmente, assim, para mim, eu considero que foi uma segunda faculdade, porque muda demais. E eu sempre, quando eu tenho a oportunidade, falo que o recém-formado ele tem que fazer um estágio, tem que passar uma temporada em fazenda, porque você vai ver que realmente, quando tá lá, o negócio é mais embaixo, né? Exato. Então, enfim. Então, para mim também, só para concluir essa parte do assunto, eu também sou um tipo de profissional que sempre estou investindo em mentoria. Né, já fiz mentoria assim que foi de uma semana com um valor agregado de uma pós-graduação e que para mim foi divisor de águas também. Então assim, eu já consegui quebrar essa de pensar, né? Não, só vale a pena se for 4 anos de... Não, gente, pelo amor, é muito mais realmente a transformação que aquele negócio traz, né? Que você tem que... É claro que existe muita coisa que você tem que pensar, ponderar. Exato. Mas tem vários indicativos que te dão segurança para você embarcar, né, numa jornada. Perfeito. E falando um pouco sobre o cenário hoje, né? Que eu acredito que realmente a gente está num pico assim que chegou. Aquele futuro que a gente estava conversando há 10 anos atrás chegou. A gente está exatamente... no que a gente estava se preparando, né? A inteligência artificial aí batendo na porta. O que você vê dessas grandes fazendas que já estão nesse futuro? O que elas estão fazendo de diferente, implementando no dia a dia, que já está trazendo resultado? O que você poderia citar em relação a isso? Bom, Josi, de fato, o agro avançou décadas em produtividade. Aí a gente teve um salto... principalmente por um fator genético, né? Desenvolvimento de novas genéticas, novas tecnologias, mas nada disso seria possível sem o produtor abrir a mente dele, criar a adoção de novas tecnologias dentro da fazenda para permitir a expressão desse potencial genético, né? E então, as fazendas que estão à frente do tempo hoje, de fato, o primeiro passo foi esse, o proprietário, né, o gestor ali à frente do negócio, abrir a mente. Né? Vamos pensar numa esponja aqui. Né? Eu acho que quando você vai ouvir uma palestra, fazer uma mentoria, uma imersão, um curso, alguma coisa, você tem que chegar com a esponja vazia ali, né? Você tem que tirar toda a água ali da tua esponja, esvaziar ela para você absorver o máximo daquele conhecimento e, lógico, o que fizer sentido você vai aplicar e vai desenvolver. Então, o produtor, eu vejo que nesse momento, né, esse gestor ali à frente dessas fazendas pioneiras em tecnologia, em desenvolvimento, eles esvaziaram a esponja ali, adquiriram o conhecimento, absorveram, estão implementando isso na prática. Né? E contra fatos, não argumentos. Né? Então, o próprio Sr. Walter Rorita, né, no episódio do nosso CultiveCast aqui durante o Bahia Frame Show de 2025, ele comentou, né, um dado. Ele falou, um dado da Bung, né, que empresas que têm uma assessoria agronômica, uma consultoria agronômica, eles tiveram um resultado na cultura da soja 15% superior à média de quem não tinha essa assistência. Né? Então, é uma adoção de tecnologia também, né? O produtor contratar uma consultoria agronômica, né? Que perante ao investimento que ele faz, o retorno é muito bom. Né? Imagina 15% na sua produção. Até fazer uma conta aqui, né, Luiz? Vamos fazer uma conta aqui. Vamos fazer. Vamos fazer. Já que a gente está com a audiência aí de engenheiros, né? O pessoal sempre... Vamos colocar aí 60... sacas, né? Coloca uma média de 65 sacas por hectare. A gente está falando de 9 sacas a mais de incremento. De incremento, né? Olha só. O preço da saca hoje está 106. Vamos colocar aí R$115. R$115. A gente está falando de R$954 a mais por hectare. Né? Então, imagina Então, se o produtor ele tem 1.000 hectares... Se ele tem 1.000 hectares, a gente está falando aí de quase 1 milhão a mais só de incremento, né? Então, isso assim, a média, né? Exatamente, a Sem média. contar o a mais aí. Então, isso já é uma adoção de tecnologia, uma disrupção, né? Então, essas fazendas que estão olhando para dados, olhando para histórico, olhando para IA, né? De fato, vão colher resultados positivos. Mais que as demais fazendas que não estiver usando, né, essa tecnologia. E isso para todo o mercado. Né? O profissional hoje que não estiver usando a tecnologia adequada para aumentar a sua produtividade, gerenciar melhor seu tempo, ele também vai ter um resultado inferior àqueles que estiverem utilizando.
Exatamente. Então, E aí, falando nesse profissional, né, o que ele encontra hoje no mercado? E aí, vocês que estão acompanhando, pode colocar aí nos comentários se faz sentido o que a gente está falando aqui. Mas ele encontra um produtor rural totalmente sem agenda para ele, né, totalmente assediado por todos os lados, por conta do aumento dessa tecnologia. Quanto melhor a fazenda, né, mais difícil vai ser entrar em contato aí com esse produtor. Então, as fazendas com esse nível técnico altíssimo e o profissional chegando no mercado, ou mesmo com muitos anos de estrada aí, ainda encontrando dificuldade em se igualar tecnicamente ali, né, com o cliente, né? Já foi-se o tempo em que chegava ali o consultor, o engenheiro agrônomo, o técnico, e era o ponto de referência esperado, porque, nossa, eu sabia que quando chegava o doutor, né, que era chamado, sim. ia resolver todos os problemas da fazenda, né, enfim, ia passar aquela visão, e hoje em dia não é assim, né, ali, infelizmente, a gente perdeu um pouco desse vislumbre, sei lá, como é que eu posso dizer, né, da profissão, né. De fato, o profissional, ele tem que, como a gente comentou no início, né, sempre estar evoluindo, estudando sempre, né, de olho nas tendências, nas tecnologias que estão presentes aí para otimizar seu resultado, né? Você comentou o produtor rural, hoje ele é muito assediado por todos os lados, né? Ele tem informações hoje rápidas, né? São inúmeras tecnologias, inúmeras soluções que ele vem sendo assediado, mas ao mesmo tempo, gente, o que eu vou usar, o que eu vou fazer? O que é o melhor para o meu cenário, aqui para o meu caso, né? Às vezes uma tecnologia que funciona em determinada região, para cá não é o mesmo resultado, às vezes o posicionamento tem que mudar. Então, assim, hoje os profissionais, eles têm que se preparar cada vez mais, têm que entender de tecnologia, têm que entender de dados, né? Não é só relacionamento, é resultado mesmo, né? Para levar o melhor serviço para os produtores, ajudar os produtores a tomar essas decisões. Isso eu falo, não é só consultores, são RTVs, ATVs, né? Tem os próprios agrônomos que trabalham nas revendas, né? Que ajudam alguns produtores a tomar as decisões. Então, o profissional do mercado hoje, ele tem que ter essa visão 360 graus, ele tem que entender de tecnologia, ele tem que entender de gestão, ele tem que entender do financeiro em si, porque não adianta eu falar para o produtor que isso aqui é bom, né? Sendo que muitas vezes ele está assumindo um risco e pode ser que o resultado não seja favorável em determinada situação. Bom, e trazendo duas visões, né? Tanto a visão do mercado, porque só para contextualizar para o pessoal que está assistindo, a gente tem conversado muito com as duas, sempre com todas as pontas do negócio, né, Luiz? Então, a gente tem muito contato com as empresas através dos nossos parceiros, né? Hoje são mais de 20 parceiros dentro do Movimento Cultivo e Futuro, então a gente está sempre tendo reuniões, perguntando para eles quais são as dificuldades, né, para tentar trazer essa ponte. Então, a gente tem um feedback do que eles estão precisando desse profissional. Por conta do projeto Cultive Seu Futuro, que a gente vai apresentar para vocês aqui daqui a pouco também, a gente agora, nessas últimas semanas, teve uma série de conversas com o profissional direto, né? Então, fazendo uma pesquisa realmente de quais são as dificuldades do profissional, entendendo o lado dele. E fazenda nem se fale, porque fazenda já é parte do coração da consultoria, né? Então, fazenda a gente está lá no dia a dia, já sabe qual que é a questão lá também, né? Então, assim, trazendo um pouco dessa visão para quem está assistindo a gente ouve das empresas que falta esse profissional que tenha um pouco mais de habilidades para além da habilidade técnica, né? Então, o que a gente escuta? O profissional não tem aquela comunicação assertiva, muitas vezes o profissional... A parte técnica a gente ensina, né? Porque as empresas hoje, elas também funcionam como escola, elas estão sempre tendo treinamento, investindo em treinamento, trazendo... Mas isso tudo não adianta se o profissional não tiver, primeiramente, aquela vontade, né? Aquela curiosidade natural, que muitas vezes precisa ser despertada também, né? Criatividade, tudo isso é treinável. Mas falta esse olhar de gestão comercial, né? Essa falta de habilidade de apresentação, de comunicação, de falar em público. Enfim, outras... O que você pode citar aí também, Luiz? Já comentamos, né, do uso da própria tecnologia, né, de se especializar nisso.
Exatamente, né? Que não tem essa habilidade muito... Muitas vezes eu já vi profissional que não tem habilidade com planilha, né? De Excel, que é uma coisa básica do básico, assim. E imagine quando chegar essas ferramentas cada vez, né, mais sofisticadas de inteligência artificial e tudo, porque a gente sabe que a ferramenta tá lá, mas é uma ferramenta. Se você não souber fazer a pergunta certa lá pro chat GPT, né, e todo mundo, o Bira mesmo falou muito disso quando ele veio aqui no CultiveCast, Sim. que o chat ali é o básico do básico, né? Se você não nem souber perguntar, você não extrai dele ali, né? Melhor. E a fase inicial da IA, né, ali. Sim, exatamente, a fase inicial. E o que a gente escuta do profissional é tudo isso que a gente está falando aqui. Assim, essas últimas semanas, elas reafirmaram o que a gente já sentia. O profissional com muita dificuldade justamente disso mesmo, né? De falar que está muito difícil vender, porque hoje as grandes oportunidades na carreira estão mais concentradas na área de venda, né? Sim. E isso não quer dizer que o profissional não tenha que ser consultor. Ao contrário, ele tem que ter essa visão integrativa mesmo na área de vendas para ajudar o cliente. Mas falando que está muito concorrido, né? Isso que a gente está citando aqui, que é muito esforço para pouca venda, né? Tem muita coisa chegando, então dificuldade de se manter atualizado de tudo que está acontecendo. Dificuldade de integrar o manejo, porque assim, você sabe que tudo bem, você conhece as tecnologias, sabem como funciona, isso é uma coisa. Sim. Outra coisa é você unir tudo isso lá na prática, né? E ter a coragem, principalmente a segurança, de ir lá e recomendar tal mistura, né? Com tal periodicidade. Então, realmente, os profissionais estão com muita dificuldade nesse processo, né? E muito por falta dessa conexão mesmo, de ter um ambiente em que ele possa treinar isso daí, trocar ideias, né? E enfim, um ambiente que seja de aprendizado mesmo, Sim. né? Porque simplesmente ele chega no mercado, joga ele lá na fazenda, sendo que muitas vezes nem conhecia direito fazenda, né? E ele tem que trocar a roda com o carro andando ali, né? Então, assim, a gente tem recebido esses feedbacks dos dois lados. Então, profissionais que querem querem melhorar para poder aproveitar essas vagas, e as empresas que têm as vagas, mas não conseguem encontrar os profissionais. Então, o que você imagina que a gente faz, né, para poder acelerar esse processo aí de encontrar o procurado, né, com o procurador? O procurador ali, né? Josi, de fato, como você mencionou, né, o agronegócio hoje representa 30% do PIB, né, do Brasil. É o setor que leva o nosso país, é a locomotiva que carrega o nosso país na economia. E de fato, os desafios aumentam ano após ano, né? Eu vejo que muitos dos profissionais não estão acompanhando esse ritmo acelerado, né, de desenvolvimento do próprio setor. Né? Essa exigência técnica dos produtores rurais, cada vez mais a exigência técnica é fato. Está todo mundo sendo conhecedor de novas tecnologias e querendo melhorar no teu próprio negócio. Então é justo que você tenha pessoas que estão estudando, evoluindo, né, e te ajudando nesse processo, porque se você não está ajudando, não faz sentido. Então, um ponto principal assim, que eu vejo é de fato essas pessoas procurarem evoluir, procurarem um ecossistema para se conectar com pessoas, com uma infraestrutura que já existe, que já roda, que já tem essa visão, que pode auxiliar, né, e acelerar essa trajetória. Então, acho que a palavra-chave assim, é o ecossistema de fato. Né? Porque uma ação isolada, ela pode te ajudar no teu conhecimento, no aprendizado, na aplicação de algo novo no dia a dia. Mas, no final do dia, o que vai fazer a grande diferença é você permear, né, dentro do ecossistema, né? Existe aquela máxima frase, né? Você é a média das 5 pessoas mais próximas, né? Isso Exato. Aí a gente ouve falar desde que nasceu, né? Desde que era criancinha ali, né? O pai e a mãe, olha com quem andas que eu direi quem és, né? Então tem aqueles amiguinhos mais malandros, né? Que faz coisa errada ali na escola, não vai com ele não, vai com o outro. Então desde sempre é isso, né? E de fato, se você está se desenvolvendo, se você está permeando num ecossistema com boas pessoas, com boas mentes, a chance de você se tornar uma delas é muito grande. Exatamente. E o inverso é verdadeiro também. Se você estiver andando com pessoas que não
está nem aí com o futuro, que não está pensando em coisas boas, a chance de você se tornar uma delas também é grande. Então, eu acho que esse ecossistema aí é o grande diferencial, né? Exatamente, concordo com você. E não falei o ponto de vista do produtor, mas com certeza o produtor também está precisando desse tipo de profissional, né, mais capacitado, mais com essa visão integrativa, porque ele também não se engane, não é porque ele não recebe, que ele não vê valor naquilo lá, né, que ele não precise, na verdade, é porque, de fato, ele não está vendo valor naquele tipo de serviço pontual ali. Exato. Mas, com certeza, quem chegar ali na fazenda que traga soluções, é lógico que vai ser bem recebido, vai ser... enfim, o produtor quer vai isso, ter seu então espaço, vai né? ter o seu espaço garantido. E a única forma de você realmente desenvolver isso era estar ao lado de pessoas que já conseguiram ultrapassar essa barreira, né? Que já tem sucesso profissional, que já tem essa performance 360, né? E aproveitando para falar, né, sobre isso, né, Luiz, para a gente já apresentar aqui para o pessoal, que é justamente o objetivo desse podcast aqui, que é apresentar o que a gente está trazendo junto com o Movimento Cultive Futuro, que é o Cultive Seu Futuro, né? Que é a mentoria exclusiva, que sempre foi um objetivo do nosso movimento aqui, acelerar, né, a formação desse profissional da nova economia. Os nossos parceiros que começaram, que nos ajudaram, nos apoiaram nesse movimento o ano passado, já estão bastante cientes disso, até porque a gente veio construir isso justamente para atender a necessidade deles, né, como empresas. Então, assim, eles apoiaram a gente e sabem que, no fim, o nosso principal objetivo é esse que a gente está apresentando aqui para vocês, que é justamente fazer esse ecossistema para o profissional, né, e não é para as empresas. As empresas estão aqui fomentando para que a gente consiga trazer essa solução para você que está aí do outro lado, né, como profissional assistindo a gente, buscando uma alternativa, buscando uma qualidade de vida melhor, buscando um melhor resultado, ganhar mais, né? Ou conseguir aquele cargo sonhado na empresa e, enfim, acelerar a sua carreira dentro de onde você estiver. Não precisa querer sair da onde que está, né? Exato. Ou tem muita gente que está chegando para nós com o desejo de empreender, né, Luiz? Então, assim, se tornar um consultor de fato, independente, tem muita vaga para consultor hoje no mercado. Está faltando, né? Até dentro das fazendas, falta de gerente, né? Não tem perfil de gerente, que são salários altíssimos. Assim, se comparado com as oportunidades que tem na cidade, Sim. Meu Deus do céu, é salário de CEO, né? De empresas da cidade. E hoje as fazendas com uma infraestrutura de outro nível, né? Com internet, com conforto, com um carro para você... Entendeu? Então, assim... Melhor que muitas cidades, né? Não é? Você tem uma qualidade de vida, com um salário bom, né? E, enfim... E não tem, pessoal, porque justamente precisa dessa aceleração. Então, a gente traz para vocês hoje essa oportunidade do Cultive Seu Futuro, que é justamente essa rede, né, de apoio para o profissional. Então, você vai estar cercado de pessoas que já chegaram lá, já conseguiram o seu sucesso profissional, já são influentes e estão muito afim de ajudar a construir esse futuro. Por exemplo, o Luiz Henrique Caçuia, né, que é o sócio fundador da Caçuia Inteligência Agronômica, ele não... o objetivo dele não é mais, né, Luiz, conseguir muitos clientes. Ele já chegou num patamar ali que ele está preocupado realmente em deixar o legado, né? Em dividir todo esse conhecimento que ele acumulou ao longo dos 30 anos. Eu posso dizer o mesmo do Rogério, né? Gente, eles não estão preocupados em conseguir mais clientes, eles já estão bem tranquilos, né, com a autoridade, com a confiança que eles têm. Eles conseguem, né, atender os clientes dele ali tranquilamente. E agora eles já estão num outro patamar de realmente dividir esse resultado, ajudar a formar a próxima geração. E com tudo isso, a gente está falando aqui desde o começo que a gente vai atraindo as pessoas na mesma vibração. A gente também tem no nosso network pessoas com essa mesma vibração, com essa mesma cabeça, com esse mesmo objetivo de ajudar a acelerar esse processo aí, né, para benefício de todo o setor. Então, a gente mapeou 4 inteligências que precisam ser desenvolvidas no profissional do futuro. Então, vocês vão ver aí na tela de vocês, né? Vai aparecer essas 4 inteligências que a gente considera que
todo profissional de sucesso precisa. Então, começando pela inteligência técnica, que é a inteligência que todo mundo aprende na faculdade, né? Que é você saber realmente identificar o problema, né? Saber calcular qual que é a urgência daquele problema, integrar, né? Recomendar a solução, saber avaliar a aplicação dessa solução, depois ver a longo prazo, avaliar a longo prazo, né? As intervenções que você precisa fazer. Nisso aqui já tem bastante coisa que só na prática que você consegue entender, né? Que a faculdade não tem como te dar uma dimensão disso, porque a faculdade não está lá no dia a dia da fazenda, da produção. Infelizmente, existe essa lacuna muito grande entre o que a gente está aprendendo na faculdade, na teoria, e o que realmente é praticado na realidade das fazendas. Então, assim, tudo bem que é a parte que você muitas vezes estuda lá, mas realmente com outra visão, uma visão prática, né? De realmente da rotina. A inteligência comercial, que hoje em dia todo mundo precisa saber se vender, desde o atendente de loja, enfim, qualquer profissional que você pense, ele está o tempo todo se vendendo, né? Ele precisa saber isso. E mais do que isso, ele precisa saber medir o mercado, precisa saber como acessar esse mercado, o que pensa o cliente, quais são as dores do cliente, né? Quais são os clientes ideais que se encaixam no perfil dele também, porque existe os perfis para cada um, né? Que trabalham melhor juntos. Saber organizar uma rotina, que é essa questão do tempo que a gente comentou muito aqui, né, Luiz? Se você não sabe organizar o seu tempo ao redor do seu trabalho, para que ele seja o mais eficiente possível, para que sobre tempo para você, para fazer outras coisas, não tem sentido, né? Então, você tem que realmente saber organizar essa rotina. Depois tem a inteligência da informação, que aqui entra muito forte a questão da tecnologia. Então, o que é toda essa tecnologia que está surgindo no mercado? Nada mais é do que maneiras de você gerar dados, né? Que você consiga interpretar e também ser o mais eficiente possível no uso dos recursos, né? Que vem muito de encontro com a necessidade do ESG, que todo mundo fala. Onde que a gente vai conseguir economizar recursos? Através da geração de dados, através de entender para onde está indo aquele recurso e como que você pode utilizar ele da melhor maneira, sem desperdício, né? Perfeito. Então, assim, saber interpretar esses dados. Hoje, na fazenda, né, quando a gente vai a campo, a gente percebe muito que ainda é muito subutilizado os equipamentos. Então, eu comecei lá na unidade de tecnologia há 15 anos atrás, mas ainda hoje eu vejo essa realidade. Quando eu vou a campo e vejo muitas fazendas ainda não utilizando totalmente os equipamentos. Então, gasta milhões em equipamentos, os dados estão sendo gerados lá a toda hora, né? Que a gente chama de Big Data, porque o volume é gigantesco, e você não sabe o que fazer. Então, já passou da fase de que a fazenda tem um monte de dados e a gente não sabe o que fazer. Essa fase já foi. Os profissionais, né, que já estão com sucesso nessa área, já estão sabendo exatamente o que eles estão fazendo com os dados. Então, quem não sabe está ficando para trás, porque a pessoa que sabe já está coletando esses dados, já está interpretando, já está... E a gente vê esse movimento, muitas vezes, silencioso, né, entre aspas, desses profissionais que já entenderam a importância disso. Exato. Então, eles já estão trazendo muita inteligência, né, para o dia a dia do produtor, através do aproveitamento desses dados que o produtor já está gerando, né? Então, a gente traz a formação dessa inteligência aqui dentro da mentoria. E a inteligência de performance, né? Quer saber se posicionar, saber comunicar, saber se diferenciar em relação ao seu concorrente. Todo mundo tem espaço, mas desde que você saiba muito bem qual que é esse espaço que você ocupa, até alinhado com o seu próprio jeito de ser. Então, assim, essa inteligência de performance é bastante importante, né? Saber se autoliderar. Então, esses são os 4 pilares do consultor 360 que a gente mapeou aqui dentro da mentoria. E o forte, né, é justamente essa junta médica, né, Luiz? Conta um pouco pra gente, assim, como que você enxerga essa rede, assim? Você diria que é uma rede que hoje dita as regras aí do agro? Qual que é o nível de importância da rede que a gente tem à disposição aqui? Bacana. De fato, Josi, eu gosto muito do termo, né, de ecossistema. Eu acredito que é um ecossistema com uma infraestrutura pronta, né? Então, a maioria dos cursos, algumas imersões, enfim, o pessoal entrega um conteúdo gravado e te deixa sozinho,
né? E dentro aqui do Cultive Seu Futuro, a gente vai entregar uma rede técnica secreta, né? Então vamos ter 2 encontros semanais ao vivo, né? Terças-feiras focado em skills, né? Nas habilidades que esse profissional tem que ter e tudo mais. Nas sextas-feiras focado na parte agrotécnica em si, né? De fato, a parte técnica agronômica. Então, assim, eu vejo que, de fato, é um ecossistema com uma infraestrutura pronta, né? Um ponto que eu achei fantástico, né, dentro do modelo aqui da mentoria é o PDI, né? Que você já deve ter feito algum PDI na sua vida, eu já fiz, e foi muito importante. Foi, de fato, traz uma clareza, né, que você consegue enxergar onde estão os seus gaps. Onde é que eu preciso melhorar como profissional? Porque às vezes eu sou muito bom em comunicação, me falta a parte técnica agronômica, às vezes é o inverso, enfim, e onde eu preciso, de fato, focar, que eu sou muito bom, e onde eu preciso aprimorar meus conhecimentos também para me tornar um profissional mais 360 graus, né, mais completo. Então, de fato, eu enxergo como um ecossistema com uma infraestrutura pronta para acelerar a performance desse profissional do agro, né? E como você comentou, não necessariamente se tornar um consultor, mas todo profissional do agronegócio, ele é um consultor. Acaba que ele é um consultor. Ele tem que saber se posicionar ali, né? Se eu estou indo vender um produto, eu trabalho na revenda, eu sou vendedor. Beleza. Você vai vender um produto, você tem que saber recomendar aquele produto, falar dos diferenciais competitivos dele, qual que é a melhor performance dele, o melhor encaixe. Então, eu acho que o profissional do agro, né, como um todo, os gerentes, os técnicos agrícolas, RTVs, enfim, todos eles hoje têm que ter essa visão, têm que se capacitar pensando em tornar esse profissional 360 graus. Exatamente. E sobre essa questão do PDI que você comentou, até deixando um depoimento aí, eu, antes de passar por esse processo, a minha carreira não tinha direcionamento nenhum, era 0 direcionamento. Estava só fazendo. Não, eu sou aquele tipo de pessoa comum que estava fazendo a faculdade ali e tentando... sabia que tinha que trabalhar, né? Isso era a única coisa que eu sabia. Eu tinha que trabalhar, não tinha que ter... Não podia me dar o luxo de continuar ali, porque a minha família não tinha condições, né? E não tinha condição de continuar fazendo mestrado ou sei lá o quê. Eu sabia assim, vou me formar, eu tenho que trabalhar. Então, assim, a primeira oportunidade que me apareceu foi que eu agarrei, porque por necessidade mesmo. E aí fui indo, né? E nunca pensei assim, eu quero fazer dessa área, eu quero ser dessa área. Não, ao longo do tempo, eu fui experimentando, trabalhando, né? Vendo. Só que chegou num momento assim, Luiz, de tanto aproveitar essas oportunidades sem pensar no que realmente era o melhor para mim, eu me peguei num lugar de até depressão, eu posso falar assim, né? Compartilhar com o pessoal, assim, de realmente tristeza de sentir que eu não estava sendo efetiva no meu trabalho, assim. Eu não via, apesar de eu trabalhar muito, sempre, né? Como todo mundo aí, tenho certeza que está assistindo aqui, tem essa coisa, né, de querer trabalhar, de querer ser melhor. Tava nessa pegada, não era falta disso, mas me sentindo incompleta, né? Era difícil, não tinha energia, ânimo. Foi aí que procurando uma solução para essa tristeza que não passava, né? Digamos assim, essa falta de ânimo, que eu encontrei caminhos justamente de outras mentorias que me trouxeram essa visão de PDI, de plano de desenvolvimento. Então, a partir disso, eu fui entender quais eram as minhas fortalezas, o que eu tinha de natural, que eu aproveitava 0%, que é a questão da comunicação. Caramba, eu sempre fui muito comunicativa. E aí, como eu fui deixando a carreira levar, eu fui parando numa área técnica, cada vez mais técnica, focada ali no computador, no escritório, isolada. A pessoa que gosta de comunicar entra em depressão, não tem como, né? E aí, então, assim, a partir desse plano que eu fui entendendo, eu preciso direcionar minha carreira para isso aqui, né? Para marketing, para publicidade, para comunicação. Então, foi só a partir desse plano que as coisas começaram a acontecer, né? Olha onde eu vim parar a partir de um plano de desenvolvimento. E, assim, é lógico que o resultado, ele é consequência. Então, eu estou ganhando mais que a época? Lógico que eu estou. Claro que existe, né, uma transição aí, que às vezes você vai perder, vai passar um tempo aí em que você vai precisar, né, patinar um pouco mais. Mas hoje eu estou ganhando mais como consequência de ter colocado mais energia naquilo que eu gostava mais. Exato.
Então, assim, para você que está aí, e eu entendo perfeitamente, deixando o vento levar, né? Porque vai só aproveitando, muitas vezes pulando de uma empresa para outra, que isso, assim, ao longo do tempo é muito prejudicial para a carreira, né? Você pode não enxergar isso agora, mas daqui a um tempo, se o seu currículo tiver assim, 1 ano num lugar, 1 ano em outro, 1 ano em outro, a gente que pega um currículo, a gente já começa a desconfiar, né, Luiz? Assim, é uma pessoa que não se encontrou. Vai ficar 1 ano aqui também, será? 6 meses? Exatamente. Então, assim, trazer essa consciência para quem está do outro lado também, de que você precisa ter realmente uma arquitetura dentro da sua carreira, né? Você não pode estar a esmo no mercado, porque senão qualquer caminho serve, Exato. né? Não, e o bom é que existem métodos, existem ferramentas, né? Existe aplicabilidade para você se encontrar, né? Encontrar suas fortalezas, saber seus gaps, aonde melhorar, para você guiar de fato a sua carreira, né? E quando a gente se descobre, quando você entende de fato isso, o resultado ele é... A aceleração eu digo que é semelhante muitas vezes a uma imersão ou algum curso, ou algo que você venha fazer, né, que te acelera na carreira. Então, você se torna uma pessoa mais produtiva no teu trabalho, você se torna uma pessoa mais feliz porque você está fazendo aquilo que você de fato gosta, aquilo que você se sente produtivo, né? Porque trabalhar muito é o que você falou, Josi. Muitas vezes, poxa, trabalho ali 14, 16 horas por dia, ali, não para, né? Enquanto está acordado, está trabalhando. Sim. Mas o quanto você está sendo produtivo? Quando você está no caminho dos seus objetivos, você está a cada dia que passa mais próximo deles ou não? Então, há uma grande diferença, né, nesse sentido. Tem muita gente que eu conheço, eu gosto, como comentei, eu sou muito curioso, gosto de escutar os mais velhos, os mais experientes, né? E tem alguns senhores de idade, com 80 anos de idade, que, cara, só trabalhou, ele só sobreviveu ali, sabe? Não chegou na meta de vida dele. Mas por quê? Aí você começa a entender. E outros conseguiram realizar seus objetivos de vida. Hoje vive para deixar um legado, para ter um mundo melhor, para que uma próxima geração possa aprender com o que ele passou, né? Enfim, então eu acho que de fato é fantástico usar essas ferramentas, usar esses métodos a seu favor. Exatamente. Hoje a gente a gente sempre fala aqui de nova economia, e de fato a nova economia tem muita oportunidade justamente para essa questão humana, que a gente fala também que a tecnologia vai trazer muito esse lado humano, desenvolvimento humano. Então, é sobre isso, é você entender dentro da sua humanidade aquilo que você nasceu para fazer, de fato, e aí você vai encontrar o seu lugar dentro desse ecossistema, né? E como que você encontra esse lugar? Porque não é um caminho aberto, a gente está justamente aqui criando um ecossistema de inovação. Então, a gente está abrindo junto com você esse caminho, né? Está todo mundo aqui com o facão abrindo o caminho. Mas como é que você faz isso? A partir do entendimento primeiramente, de você mesmo, né? De autoconhecimento. Então, a gente traz essa ferramenta para dentro da mentoria para ajudar o profissional. E, a partir disso, a gente vai colocar o conhecimento que a gente aprendeu na prática. Então, o profissional que ele é o expert aqui no posicionamento digital, né, que a gente traz essa parte também de ajudar as pessoas a se posicionarem, mesmo que não goste de aparecer no vídeo, é o profissional que ele aprendeu na prática como posicionar primeiro ele mesmo, então depois ele tem a capacidade de ensinar, né? Então, a gente traz esse tipo de profissional na prática. O consultor, que é da parte técnica, é o profissional que já soube colocar essa parte técnica no dia a dia, na prática, e colher resultados, que vai trazer para você também essa vivência. O profissional de vendas, né, a área comercial, que a gente traz aqui esse conhecimento também na prática, é o cara que já vendeu milhões, né, que sabe exatamente como prospectar cliente, que sabe a forma que é a rotina melhor para não sufocar a pessoa. Então, assim, ele traz também essas ferramentas. O cara da tecnologia, que está dentro do nosso ecossistema, que vai passar essa parte de tecnologia, é a pessoa que já implementa, né, nas fazendas, de repente, a ferramenta, né, que também sabe utilizar aqueles dados da melhor forma. E para os mentores é bom isso também, essa troca, né? Eles também aprendem junto. Então, por isso que a gente fala que é ecossistema, porque até esse sistema de ensino onde o aluno fica lá ouvindo, ele já é ultrapassado, né? E o professor só ensinando, isso já é
uma coisa que precisa mudar também. Então, a gente está trazendo isso de novo aqui dentro. Como é um ecossistema, os mentores passam a experiência, mas para eles é ótimo, porque eles também estão aprendendo ao passar isso, né? Isso ajuda todo mundo como um todo, né? Um ganha-ganha geral, né? E o bacana, né, Josi, que os mentores, eles são praticantes, né, no dia a dia. Não são somente teóricos, né? São todos que, de fato, viveram e estão vivendo esse dia a dia e sabe, né, na flor da pele ali, quais são os desafios, quais são as soluções, quais são os caminhos. Então, isso é um ponto fantástico também do nosso modelo de mentoria, um diferencial que a gente traz, que são, de fato, mentores, são executores, né, que são praticantes no dia a dia, né? Exatamente. E um ponto, né, importante também é essa questão da rede, né? Já fizemos algumas imersões, né, como mestres do manejo, né, derivou para um curso online, foi muito bom. Tivemos a participação de alguns consultores, né, que, poxa, eu sou um consultor individual, eu atendo ali 5, né, 10 clientes, né, na minha região, mas eu não tenho um centro de pesquisa, eu não tenho uma equipe. Muitas vezes esse consultor ele não consegue participar de alguns eventos de tecnologia, de inovação, de congressos, né, para se capacitar, se reciclar e trazer novidades para os seus clientes, porque ele está sozinho. E aqui nós queremos ajudar esse profissional, né? Construir esse relacionamento com uma rede, né, de networking, onde ele pode compartilhar algumas dores, a gente pode ajudar ele a solucionar essas dores, né? Então, ele vai ter um aparato de informações ali, de ferramentas, que ele vai se tornar e se potencializar hoje como um consultor individual, né? Exatamente. O médico, ele sempre tem um residente ali junto trabalhando com ele, né? Advogados criam sociedades e tudo mais, o engenheiro sempre tem equipe. E o consultor, muitas vezes, sozinho, só tem ele mesmo. Então, acaba se tornando um risco para a carreira dele, isso aí. Se ele não inova, se ele não busca novas informações, novas práticas, né? Então, ele tem que gerar novidade, ele tem que gerar novos resultados, né, para os seus clientes. Então, nada melhor do que uma rede, como um ecossistema desse, né? Porque realmente esse atende às necessidades do novo tempo. Se o novo tempo está aí, cheio de informações, que você não consegue acompanhar tanta coisa, tanta novidade, o que você precisa fazer? Você precisa estar em contato constante dessa junta que faz isso por você, né? É a junta que vai ali entender o que realmente importa, que vai fazer essa filtragem, que vai fazer essa curadoria, para que no final chegue para você realmente o que é importante, né? O que de fato você vai utilizar e te trazer resultado. E acrescentando ainda mais, a gente tem essa junta aí de profissionais de extrema qualidade do mercado e que também estão conectados com ecossistemas internacionais. Exato. Então, dentro do nosso movimento, a gente tem desenhado também já programado aí para a próxima safra viagens para outros ecossistemas, né? Estados Unidos, enfim, para trazer essa aceleração de tecnologia para dentro do Brasil, então, também, né? Então, assim, quem estiver junto no ecossistema com a gente vai chegar mais cedo, vai beber água limpa em relação a essas novas tecnologias que vêm do exterior, né? Porque assim, o Brasil, ninguém bate a gente na parte de manejo de agricultura tropical. A gente é o número 1, não tem o que falar. Todo mundo que a gente conversa aqui fala assim, pode esquecer a síndrome de vira-lata, né? Porque no agro o Brasil é o número 1. Exato. Agora, o que falta a gente trazer desses outros ecossistemas? Justamente essa parte de automação, né? Exato. De tecnologia, de máquinas, de visões de cadeias, né, do agronegócio de comércio, de cadeia já estruturada de infraestrutura. Então, assim, essa visão que falta pro nosso setor é o que a gente vai buscar lá fora e trazer em primeira mão também para o movimento, né? Exato. E você comentou um ponto importante, né, Josi? O Brasil hoje referência, né, a nível mundo, de fato, como agricultura, né, de alta performance, da porteira para dentro, vamos falar. E um dos desafios, eu acho que é uma missão nossa enquanto Movimento Cultivo Futuro também, é divulgar mais isso, né? Porque lá fora os gringos não sabem, não tem essa informação, esse conhecimento, né? Muitas vezes é uma informação até mais distorcida, diferente, né? Poxa, o Brasil preserva 1/3 da sua vegetação natural, né? 1/3 é todo protegido, né? Em qual país do mundo que você conhece uma lei ambiental que é seguida à risca, é respeitada pelos produtores? Não tem, né? Se a gente olhar o segundo país que mais respeita, vamos pensar assim, a vegetação nativa, que tem as reservas legais, é os Estados Unidos.
E os Estados Unidos não chegam a 1/4 do Brasil. Exatamente. Então, a distância é muito grande, né? E a gente tem como missão comunicar isso também, né? Exatamente. Levar essa informação adiante. Isso aí, comunicar. E olha, tá vindo uma onda aí de consciência de saúde, de alimentação gigantesca, né? Se vocês ficarem ligados nas notícias que tem, claro, existem muita desinformação ainda, mas, assim, você vê que as tendências, as pessoas, o mercado tá vindo com força, até a partir dessas próprias canetas aí de Mounjaro, Ozempic aqui. Emagrecimento. As pessoas, elas realmente estão buscando uma maior qualidade de vida e saúde que vai começar na alimentação. Perfeito. E o Brasil, e elas vão buscar diversidade, qualidade desse alimento, qualidade nutricional, né? Quanto mais natural, melhor. Quem que tem a capacidade de fornecer essa diversidade no mundo? É só a gente aqui. Exatamente. Então, e você vê ao longo do tempo o quanto o Brasil tem batido recordes em todas as culturas. Então, assim, se antes ele era importador de suco ou de sei lá o quê, ou ele ficava ali, né, não aparecia tanto em algumas culturas, hoje todas as culturas que ele se lança a produzir, ele está batendo um recorde e está se tornando o primeiro. O exportador, e se tornando exportador, né? Se tornando exportador. E quando você começa a estudar sobre isso, você está vendo esse movimento acontecer nos últimos 10, 15 anos, né? Exato. 20 anos. Então, quem que tem a capacidade de fornecer essa diversidade? Eu tenho certeza que daqui a alguns anos, certeza assim, né? Dentro da minha opinião e visão, de que daqui a alguns anos, muitas lavouras de soja vão estar se transformando em diversas outras culturas para justamente atender essa demanda do mercado. A gente está vendo produtores aqui inovadores que já apostaram, por exemplo, em outras culturas, diferente da região cacau, né, o café, sei lá, fruticultura, e que estão realmente à frente e alcançaram, assim, já estruturaram a cadeia agroindustrial deles ali, os produtos. Então é isso, né? E o profissional tem que estar conseguindo acompanhar isso. Exato. Né? Temos uma tendência, né, até com a nova reforma tributária vigente agora, né, uma tendência de incentivo à verticalização da produção, né? E muitas vezes o produtor, poxa, nós somos o maior produtor aí, né, exportador de soja, vamos pensar, né? A gente exporta o soja bruto, né? Por que não processar o óleo de soja, o farelo de soja, né? Aqui na própria região, enfim, ou na própria propriedade e vender esse produto, né? Então, assim, o Brasil deixa muito dinheiro na mesa hoje, né, com esse modelo de exportar somente a commodity em si, né? E os outros países que absorvem isso acabam ganhando mais dinheiro, né? Um exemplo é a cápsula de café, né? Cápsula de café processada, desenvolvida dentro da Alemanha. A Alemanha não planta um pé de café, mas é o país que mais importa café no mundo e mais ganha dinheiro com isso. Porque eles dominaram essa questão logística e industrial. Então, acho que temos, né, de fato, algumas evoluções aí que vão acontecer, né? E o profissional do futuro, né? Eu gosto assim, o Flávio Augusto ele sempre cita, né? Você comentou da parte comercial de vendas, né, Jorge, que é muito importante. Pouca gente hoje estuda isso e tem estratégias para isso. Às vezes subutiliza o seu resultado por conta de não saber se vender, né? Mas o Flávio Augusto ele fala: todo profissional é um vendedor. Ah, não, eu não sou vendedor porque aqui eu sou gerente do banco. Você é um vendedor. Você, para chegar nesse cargo de gerente, você teve que vender a sua competência, os seus resultados, você teve que provar isso. Se você não souber se posicionar, muitas vezes você pode ser uma pessoa extremamente capaz para aquele cargo, para aquela função, mas você não consegue chegar lá por não demonstrar isso. Então, assim, ele fala, todo profissional é um vendedor, né? E eu adiciono, né, que todo profissional do futuro, ele vai ter que ser um profissional da tecnologia também. Exato. Não tem outro jeito, né? Se você não estiver usando a tecnologia a seu favor. Exato. Daqui a um tempo nem vai falar mais tecnologia, né? Vai ser tão comum, parte do dia a dia, que não vai ter mais essa separação. Mas até então existe um período de transição aí que quem se antecipar vai realmente pegar as melhores oportunidades. Perfeito. E, pessoal, eu acho que a gente já está chegando ao final do episódio aqui. Você que chegou até aqui, realmente é uma pessoa privilegiada, porque assim, eu tenho certeza que não são todas as pessoas que têm acesso a esse tipo de conteúdo, de ecossistema, de fato, preocupado em realmente moldar o futuro do agro. A gente sabe que a gente tem essa capacidade porque a gente está vivendo isso aqui no dia a dia numa das regiões mais tecnológicas do agro, que é o oeste da Bahia, que está se consolidando cada vez mais como uma capital aí do agro, né?
E então, assim, a gente tem total segurança de que o que a gente está construindo aqui é realmente inovador, diferente. E você é muito privilegiado por estar ouvindo isso daqui até esse momento. E por isso a gente quer deixar um presente aí para você, né? Abaixo do vídeo você vai encontrar um diagnóstico que você pode aplicar para saber como é que tá aí a sua performance no momento, né? Como uma avaliação para você entender qual que é o seu momento atual. E também, se quiser conhecer um pouco mais dessa mentoria que a gente está falando aqui para vocês, né, para participar desse ecossistema. Claro que existem pré-requisitos, né, não são todas as pessoas que vão estar no momento ideal de participar dessa mentoria, por isso existe uma triagem, né, para a gente entender também se você é o perfil ideal para participar, mas mesmo assim existe esse presente, que é esse diagnóstico, para pelo menos você entender a que ponto que você está, onde você precisa se desenvolver mais. Então acesse aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo, né, essa ferramenta que a gente vai deixar de presente aí para você. E espero que você tenha calibrado também a sua visão em relação ao seu futuro, o que o futuro reserva para o profissional do agronegócio, as oportunidades, né, onde você tem que focar para se desenvolver. Eu acredito que a pessoa ouvindo esse podcast, né, Luiz, se ela realmente procurar, mesmo que ela não esteja no ponto ideal, se ela procurar entender o que a gente está falando aqui e caminhar a sua carreira para isso, eu tenho certeza que só esse podcast vai ajudar muito o pessoal, né? Com certeza. E deixando as palavras finais, né, Josi, tem uma lei no campo, né, que todo profissional conhece, que diz que você só colhe o que você planta, né? E você só planta quando você decide plantar, né? Não quando as condições são perfeitas, mas quando você decide. E carreira é a lavoura, né? O conhecimento é a semente. O método é o manejo. E a rede é o solo, vamos pensar assim, né? Então, sem os 4, você pode até produzir, mas você não vai produzir no seu potencial máximo, né? Então, se você plantar hoje, a colheita vem. Exatamente. Então a gente está dando aí a ferramenta, a semente, o trator, o solo, o manejo, o clima, o manejo. Só está faltando você, profissional, aí tomar uma atitude para realmente mudar a sua carreira aí. Tenho certeza construir um futuro brilhante junto com a gente aqui no nosso ecossistema. Então acho que é isso, né, Luiz? Concluímos com sucesso aí o nosso bate-papo. E esse aqui é o último episódio da primeira temporada, pessoal. A gente vai dar uma pausa para poder estruturar tudo isso que a gente está conversando aqui com vocês, mas a gente retorna no especial Bahia Farm Show, né, com os episódios gravados ali nessa que é uma das maiores feiras agrícolas do país, que está se consolidando também cada vez mais como uma grande feira do Nordeste, já é, com certeza. E está se tornando aí a nível de agri-show, né? A gente pode comparar. Já vai aumentar esse ano ainda mais a Bahia Farm Show com muitas novidades. A gente então vai estar lá com essa temporada exclusiva e depois a gente retorna também com a nossa temporada normal aqui do CultiveCast, que a gente sempre vai estar trazendo aqui os melhores especialistas para você. Se você caiu de paraquedas agora, não sabe o que está acontecendo, procura aí no canal do YouTube toda a temporada completa. Todas as pessoas incríveis que passaram aqui, grandes empreendedores, grandes especialistas, profissionais, pesquisadores, que mais? Consultores, produtores rurais, muita gente de peso passou aqui pelo CultiveCast. Procura o nosso site, né, cultivefuturo.com.br. Há tempo de agradecer todos os nossos apoiadores desse ano, que olha, eu vou citar aqui para vocês que além dos patrocinadores oficiais aqui do CultiveCast, tem os apoiadores do movimento, né, como um todo, que além da Essere, Biotrop, Ourofino e Fibermax, que estão presentes aqui com a gente teve a Bioqualitar, a Bayer, a Bience, Granset, Adamar, Sumitomo, Syngenta, Solobio, PME Máquinas, Corteva, Lindsay, Agbytech, e muitas outras empresas também que ajudaram em ações pontuais aqui dentro do movimento, né? Que a gente também agradece demais. Você encontra todas essas informações do nosso movimento justamente no site. Se inscreve na newsletter, que é gratuita. Você recebe toda semana uma curadoria de notícias e de todo o conteúdo que sai aqui dentro do nosso movimento. E muito obrigada pela sua audiência, né, Luiz? Isso aí. Reforçando
Só, José, reforçando agradecimento a todos os nossos parceiros, né? Que sem eles, muito disso aqui não seria possível. Né? Então, agradecer a todos os parceiros que acreditaram e estão acreditando no projeto, no movimento. A evolução é constante, né? Nós só vamos crescer com certeza. Agradecer a todos que participaram dos episódios conosco também no CultiveCast. Iniciamos na temporada Bahia Farm Show 2025, foi um ano incrível, muito conhecimento aplicado realmente. Eu fiquei extremamente encantado com cada episódio que dia após dia que era lançado ali, o conhecimento adquirido foi muito bom. E é isso, vamos firme para a nova temporada, né? Agora estruturar bem o Cultive Seu Futuro. Tenho certeza que vai ser um marco para a vida profissional de muitos que vão participar conosco e evoluindo. É isso aí, só a temporada aqui já vale uma pós, viu? Se assistir dúvida todos nenhuma. os episódios, já sai aí com certificado aí. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigada pela sua audiência. Se ficou alguma coisa, algum ponto, se você quiser concordar, discordar, deixa aí nos comentários ou mande lá para contato@cultivefuturo.com.br, Cultive Futuro com K. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Tchau!